Bom, e aí a gente entra num terceiro tópico aqui que também é muito importante para a nossa mecânica, que é o trabalho e a potência. Bom, o trabalho, né, é o processo através do qual a energia pode ser transferida, né, transformada de uma forma para outra, ou transferida de um objeto para outro, devido à ação de uma força. Então, olha só, você tem um trenó aqui que está sendo puxado com essa carga, né, em cima. Essa carga tem um peso, né, que está para baixo. Então, você vai ter, evidentemente, a força normal que a superfície do trenó está fazendo na caixa. Se você tem força normal, você tem força de atrito, tá? Essa força de atrito aqui que vai ser a resistência da sua força que você está puxando o trenó, tá certo? E essa força, tá vendo essa força aqui, essa força F que você está puxando, ela tem um ângulo com relação à superfície, né? A superfície que você está puxando o trenó. Esse ângulo chamado aqui de θ vai ser usado na hora do cálculo do nosso trabalho, porque a gente vai definir o nosso trabalho. Quem é o nosso trabalho? W vai ser igual a F cosseno θ vezes o deslocamento. O que isso significa? Vamos lá. O trabalho que você faz para puxar o seu trenó depende da distância que você está puxando ele. Não é verdade? Quanto maior a distância que você vai puxar, mais trabalho você vai ter para deslocar esse objeto. Quanto maior, né, vai ser também proporcional ao seu trabalho a força que você está fazendo para puxar o objeto, né? E aí, essa força já está incluído aí o peso, que é o objeto, né? Se for o trabalho de uma força-peso, já está incluído as dimensões do que você está puxando. Isso já vai te dar o tamanho da sua força. Se a sua força que você vai fazer vai ser forte, vai ser grande ou pequena. E o cosseno do ângulo, claro que depende também, né? Se você está puxando o seu trenó com uma força para cima, você vai fazer muito mais força, né? Vai ser muito mais difícil do que se você fizer uma força totalmente na horizontal, né? Na verdade. Então, o ângulo que você puxa também depende. E aí, no caso, é o cosseno do ângulo. Tá? A unidade de medida do trabalho é o Joule, tá? Que é a mesma unidade de medida para energia. Bom, o trabalho é um processo e ele não é uma propriedade dos objetos, tá? Ele é um processo. É um processo no qual a gente transfere energia para os objetos. E não uma propriedade. Como é o caso da massa, a massa é uma propriedade, a energia cinética, por aí vai. O trabalho ele é negativo quando a força é contrária ao sentido do deslocamento. Ou seja, vamos lá. Se a gente quer, por exemplo, empurrar um carro e colocar ele em movimento, o trabalho que a gente vai fazer é positivo. Por quê? Porque o carro, logo, ele vai atingir uma certa velocidade para cá, essa aqui é a velocidade dele, e a nossa força está no mesmo sentido da velocidade, né? Essa é a nossa força, logo o trabalho que a gente vai fazer é positivo. Agora, se o mesmo carro, se desloca para sentido contrário do que a gente está empurrando, ou seja, a gente está tentando parar o carro, o nosso trabalho ele vai contribuir desacelerando o carro, ou seja, diminuindo a sua velocidade, portanto, o nosso trabalho ele é negativo. Gente, isso daqui é muito importante. Trabalho ele é uma grandeza escalar. Isso daqui vai facilitar muito a nossa vida. Ele não é vetor. O trabalho você só precisa falar o módulo e a unidade de medida. Ou seja, o trabalho que você fez para puxar esse trenó era de, por exemplo, 100 joules. Não existe o trabalho se o trabalho for feito para a direita ou para a esquerda, tá? Isso é importante. Você não precisa dizer a direção e sentido que foi feito o seu trabalho, tá? E aí a gente entra na parte do trabalho da força-peso. Esse trabalho a gente já falou muito dele, né? Que a gente sabe que quando um objeto, né? Tá aqui a Terra, né? Deixa eu fazer o Brasil aqui. Beleza. Aqui é o Brasil, você tá aqui, né? Aí você tem um objeto em cima aqui da superfície da Terra, que está o centro da Terra. Vai existir uma força chamada de força-peso, tá? Aqui, que puxa esse objeto em direção ao centro da Terra. E como a gente disse, o trabalho, como já foi dito,
ele é o quê? Ele é, sempre que existir uma força, né, um deslocamento, a força, ela, pela segunda lei de Newton, ela gera uma aceleração. A aceleração vai causar o quê? Vai fazer a velocidade do objeto variar. Ou seja, se ele estiver parado, ele vai ganhar uma velocidade. Se ele tem velocidade, ele se desloca. E se ele se desloca, claro que ele vai se deslocar com relação a um objeto, né, um referencial, e isso vai te dar um ângulo de deslocamento. Ou seja, aquela questão do trenó. Você está puxando aqui, vamos pôr uma caixa aqui. Você está puxando a caixa para cá, F. Aqui você tem a superfície, tem um ângulo θ. Então, você vai ter o θ, você vai ter o deslocamento. Vamos supor que a caixa estava aqui no 0, você deslocou ela até 3 metros, tá? Esse aqui é o seu eixo de referência, eixo X. Então, você deslocou 3 metros, é o seu deslocamento. Você tem um ângulo de deslocamento, pode ser igual a 60 graus, por exemplo. E a sua força que está aqui pode ser, sei lá, 7 newtons. Se você fizer o produto da força, né, trabalho, vai ser a força deslocamento cosseno do θ. Se você fizer essa conta, você acha o seu trabalho, tá? Então, o trabalho da força-peso nada mais é do que você pegar essa força F e dar um nome para ela. Essa sua força que poderia ser uma força genérica, né, a força de uma pessoa puxando o carrinho, agora vai ser uma força específica, chamada força-peso, que é a força que a Terra puxa os objetos. Então, essa força, né, para o trabalho da força-peso, a única coisa que vai mudar na nossa fórmula é que essa nossa força F vai ser a força-peso. Quem é a força-peso? Bom, vou chamar de P, é a força com que a Terra puxa os objetos. A gente sabe pela segunda lei de Newton que o que é força? Força é o produto da massa vezes a aceleração. Então, a força-peso vai ser o produto da massa do objeto que vai ser puxado, tem uma massa m, vezes a aceleração dele. Só que quem é a aceleração dele? É a aceleração da gravidade. É o g, tá? Então, essa é a nossa força-peso, tá? A gente sabe que, por definição, quem vai ser o nosso trabalho da força-peso? Qual o trabalho que a força-peso realiza nesse objeto? Bom, o trabalho que a força-peso vai fazer vai ser F, que é mg, que a gente viu aqui, força-peso é mg, vezes o deslocamento. Bom, o deslocamento que um objeto faz, por exemplo, quando cai de um prédio aqui, ó, tá vendo? Ele é horizontal. Ele é vertical, não é? Esse é o deslocamento. Então, a gente chama o deslocamento vertical de h. Então, vai ser um ΔH, porque lembra a gente de uma certa altura. Aí você vai reparar que não tem um cosseno aqui como tinha na nossa fórmula padrão para calcular trabalho. Não tem o cosseno aqui, porque qual que é o ângulo do deslocamento que faz em relação ao nosso referencial? Bom, o nosso referencial está aqui, que é o nosso eixo Y, e o objeto está caindo nessa mesma direção. Então, o ângulo aqui, gente, é zero. O ângulo do deslocamento e da força, né? A força-peso está aqui, não está? A força-peso não está aqui, para baixo, em direção à Terra. O deslocamento também está para cá. Então, qual é o ângulo entre essa força e essa? Bom, elas estão na mesma direção. Você falar que duas forças estão na mesma direção é a mesma coisa que falar que o ângulo delas é zero. Não é verdade? Coloca aqui uma reta, vamos fazer isso para vocês verem. Essa reta. Qual é o ângulo dessa reta em relação a essa reta? Tá? Bom, é a mesma reta. Então, o ângulo entre duas retas iguais ou a mesma reta é sempre zero. Tá? Não tem ângulo de diferença de uma para outra. E aí a gente vai lá, né? Matemática, quanto que é o cosseno do ângulo zero, né? Que é o nosso ângulo θ aqui, ó. Tá vendo? Θ tá aqui, ó. O θ é igual a zero, né? Nesse caso, porque elas são a mesma reta, o mesmo vetor. Ambos estão apontando para baixo, tá? Então, o ângulo é zero, θ igual a 0 graus. A gente sabe que o cosseno de zero é igual a 1. É por isso que quando você multiplica por cosseno de zero aqui, vai dar 1. E você só coloca a força vezes a distância sem considerar o cosseno. Tá certo? Bom,
Bem, o trabalho da força elástica é como eu disse, né? Vamos decorar isso. O trabalho é definido como força vezes o deslocamento vezes o cosseno θ. Só que nesse caso a gente vai considerar o trabalho da força elástica, né? Então o trabalho da força elástica vai ser a força que a gente vai colocar no lugar dessa força F, a gente coloca a força elástica. A força elástica a gente sabe que vale K vezes X, tá? Vezes o deslocamento, o deslocamento também é X, né? O cosseno de θ a gente não precisa colocar. Por quê? Vamos lá, né? A força é menos kx aqui, corrigindo. Se a gente puxa a mola para cá com a força F, a força elástica está para trás, né? Aí, daí vem o sentido menos kx, né? Que vale essa nossa força elástica, está para cá. O nosso deslocamento está em qual sentido? Bom, o deslocamento está para cá, né? Esquerda para direita. Então, qual é o nosso cosseno? Entre a força, que está para a esquerda, e o nosso deslocamento que está para a direita. Se vocês lembrarem, aqui, né, fazendo uma análise matemática do problema, qual é o ângulo entre esse cara e esse cara? Bom, a gente sai aqui do primeiro e vai até o segundo. Então, o ângulo entre os dois é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então, é por isso que esse menos kx vezes x vezes o cosseno de 180, que é menos 1, vai virar WE igual a kx ao quadrado. Tá? E aí a gente divide por 2, né? Por uma questão aí que vocês ainda não entendem, porque precisa de cálculo, né? Para entender isso, vocês não aprendem cálculo na escola, mas aí eu peço que vocês tentem entender, tá? Essa formulação e, se possível, decorem, porque vocês vão usar isso daqui, tá certo? O ΔX, né, para simplificar, significa que a nossa variação da posição inicial, vou chamar aqui de x' até uma posição x. Então, esse é o nosso deslocamento da nossa mola lá, o conjunto mola-caixa, tá certo? E aqui tem uma conversa interessante, tá? O trabalho de uma força, ele pode ser conservativo ou não. O trabalho de uma força que é conservativa, o que é uma força conservativa? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A força elástica é uma força conservativa. A força peso é uma força conservativa. Por quê? Porque você tem, se o trabalho de uma força não depende da trajetória, dizemos que esse campo de forças é conservativo, tá? Isso daqui é importante, tá? Ter essa conversa com vocês logo agora, que é sobre o trabalho de forças conservativas, tá? Uma força conservativa é o exemplo de que você não precisa da trajetória para você poder calcular o seu trabalho. Vamos supor, tem um objeto aqui e você segurou ele, tá? Pode ser o halter, você segurou aqui um halter, tá aqui o seu bíceps forte. Você está levantando ele, então você vai fazer esse movimento com ele aqui e ele vai estar a uma certa altura. Para você calcular o total de trabalho que você realizou sobre esse objeto, você não precisa calcular o trabalho que você realizou quando ele estava aqui, depois somar com o trabalho quando ele estava aqui, depois o trabalho quando ele estava aqui, e finalmente até chegar lá. Porque esse cálculo seria impossível de fazer, né? Porque se você considerar a variação da sua altura, a altura, gente, é uma variável contínua, não é uma variável discreta. O que isso significa? Que existem infinitos pontos de alturas diferentes, né? Porque vamos pensar nos números racionais. Vamos supor que você começa a levantar o seu peso da altura igual a 1 metro. E aí, quando você faz uma certa força para levantar ele, qual que é a próxima altura que ele vai estar? Você pode falar para mim, é 1,1 metro. Não, porque antes do 1,1 existe a altura 1,01, não existe? Existe. E antes da altura 1,01 existe a altura 1,001. E por aí vai. Existe a altura 1,01
0, 3 pontos, infinito, 0, 1. Entendeu? Isso que significa dizer que a altura é uma grandeza contínua. Significa que entre dois pontos de alturas diferentes que você pegar, existem infinitos pontos entre um e outro. Então não seria possível fazer esse cálculo desse trabalho que você faz para levantar o halter. Mas aí a gente consegue fazer, não consegue? Consegue. A gente consegue fazer esse cálculo. Por que a gente consegue? Porque a força-peso, gente, é uma força conservativa. O que significa que a gente não precisa saber qual foi a trajetória que você fez com o peso para calcular o trabalho. O que a gente precisa saber é o trabalho na posição final e o trabalho na posição inicial. Só isso. Vamos supor que a altura inicial seja H1 e a altura final seja H2. Se você calcular o trabalho 1, né, na posição inicial, você vai ter a força peso 1 vezes a distância, tá? E eu vou chamar aqui de altura, né, que a gente chamou de H1, né? E você vai ter o trabalho na segunda altura, que é o trabalho 2, que vai ser dado. A força peso, ela vai ser constante, né, porque ela só depende da massa. O objeto que você levantou, vamos supor que fosse um halter, ele não perdeu massa enquanto você levantava ele, né? E nem a força da gravidade vai mudar, porque a diferença de altura que você está levantando é pequena. Se fosse um lançamento, você fosse forte igual o Hulk, você lançasse o peso e ele saísse da atmosfera da Terra, aí a força que a Terra ia puxar ele ia ser mais fraca, né? Como se fosse lá os astronautas. Mas vamos supor que você não é o Hulk e você está fazendo um levantamento nas proximidades do planeta Terra. Então a sua força manteve constante, né? A força F1, que é a força peso, que a gravidade está fazendo, né, no halter, só que você vai ter uma altura 2, né, relacionada a essa posição final. E aí, como que a gente vai calcular o trabalho feito, né, nesse percurso todo? Simplesmente fazendo o trabalho total, vai ser o trabalho final menos o trabalho inicial. E olha que interessante isso. Trabalho 2 a gente sabe que é F1, né? H2 menos o trabalho inicial, F1, H1. O F1 é igual em ambos, a gente consegue pôr em evidência. Vai ser igual a F1 vezes H2 menos H1. H2 menos H1 é quem, gente? Nosso ΔH. ΔH. Olha a afirmação que a gente chegou. Que o trabalho da força-peso vale a força-peso, né? Vezes o ΔH. Não era isso que a gente tinha aqui? O trabalho da força-peso é a força-peso, né? mg é a própria força-peso, vezes o ΔH. Por isso que a gente consegue realizar esse cálculo do trabalho, porque a força-peso é uma força conservativa. Quer dizer, não importa o trajeto que você fez aplicando a sua força no objeto. Se você conhece o trabalho que você fez na posição inicial e o trabalho na posição final, você subtrai os dois e você acha o trabalho total da sua força. Bom, se vocês considerarem o tempo que foi feito esse trabalho, vocês vão chegar na definição de potência. O que é potência? Vamos dar uma lida aqui para vocês entenderem. Quando você fala de máquina, é interessante medir a quantidade de trabalho que elas são capazes de produzir por unidade de tempo. E essa grandeza é a potência. Assim é possível saber quanto tempo leva para uma máquina produzir o efeito desejado. Outra grandeza importante é o rendimento, pois para que a máquina realize trabalho, primeiro é preciso que seja fornecida energia à máquina, ou seja, a capacidade de realizar trabalho. Sempre há uma perda nesse processo. A relação custo-benefício desse processo é dada pelo rendimento. Então a gente vai definir aqui a potência, é o trabalho realizado por unidade de tempo, tá aqui. Então se você pega o trabalho lá que você fez para empurrar a caixa, com a força F e tal, você tem aqui o ângulo θ, aí você tem também a distância que você puxou ela, né? Tá aqui o D, né? Que é a distância. Quanto tempo você levou para puxar essa caixa? É um ΔT. Se você levou menos tempo para puxar a caixa, significa que a sua força é mais potente. Significa que você você fez mais força em um tempo menor. Essa é a definição de potência. Se você ficar lá toda a vida puxando devagar,
com mais tempo para fazer o mesmo trabalho, né? Qual é o trabalho? Deslocar a caixa de um lado até o outro do seu lugar aí que você está puxando ela. Se você gastar muito tempo para fazer isso, quer dizer que a sua força é menos potente. Essa definição é totalmente fácil de entender, né? E a unidade de medida de potência é o watts, tá? Outra unidade também é o horsepower, mas isso daqui é desuso. Isso aqui não se utiliza muito. Mas aí tem como você converter de um para outro, tá? Outra coisa importante é que quando a potência é desenvolvida, ou seja, o trabalho é positivo, tá? É um trabalho motor, chamamos isso de trabalho motor. Ou seja, quando você está dando potência para fazer algum trabalho. Ou seja, você tem um motor. O motor pode ser de um ventilador, por exemplo. Você dá energia elétrica para ele e ele vai dar em troca para você a potência, e essa potência vai ser convertida na capacidade de realizar o movimento das hélices desse ventilador. Ou seja, essa potência que o ventilador tem para poder transformar a energia elétrica em energia motora, né, que vai empurrar o vento para poder refrescar a gente, né? E quando esse trabalho é absorvido, ele é negativo, né? Ou seja, potência negativa. O que é potência negativa? Quando o seu trabalho é absorvido. O que significa isso? O motor, né, do ventilador, ele dá potência. Mas se você analisar a hélice do ventilador, por exemplo, ela absorve essa potência para poder girar. Então, o trabalho feito pelo motor na hélice é positivo. Agora, o trabalho que a hélice faz devido ao motor, à energia do motor, é um trabalho negativo, porque ela está consumindo essa potência para transformar, né, logicamente, elétrica em energia mecânica. E o rendimento, gente, é a razão entre a potência útil e a potência total. Essa definição é interessante, tá? Vocês saberem. Quando você tem uma máquina, ela tem uma potência que ela é utilizável, ela é útil. Não é toda a potência que a máquina tem, que ela vai gerar, né, que vai ser útil. E a potência total, né, que é a potência que você vê lá, né, quando você lê a etiqueta de um equipamento elétrico, por exemplo. Você vê lá que o seu motor ele tem uma potência total de 45 watts. 45 watts é a potência total que ele vai dissipar da sua rede elétrica. Mas não são todos esses 45 watts que vão ser usados para transformar em energia útil, ou seja, que vai mover as pás da sua hélice. Por que não vão ser os 45 watts? Porque parte desses 45 watts, vamos supor que seja 5 watts, vai ser usado para esquentar o motor. Isso daqui, nesse caso, né, de um ventilador, por exemplo, não é útil. Esse aquecimento do ventilador é até prejudicial. Vai fazer o seu ventilador durar menos tempo, né? Porque vai desgastar as peças. Então, 45 menos 5, 40 watts que vão ser úteis. E aí você vai ver que o seu ventilador, nesse caso, teria uma potência útil de 40, né? Dividido pela potência total, que é 45. E essa conta vai dar para nós 8 nonos, né? Que corresponde a 0,9, mais ou menos, né? 0,9, por aí. Aproximadamente. 0,9 é a mesma coisa que uns 90%, tá? Então, esse ventilador aqui, ele está transformando 90% da energia que a gente dá para ele em uma coisa que é útil. Essa é a definição de rendimento, né? Ele rende 90%. Tá, e a gente viu, né, que N, que é o rendimento, né, eta, é a letra grega, né, tá sempre no intervalo de 0 a 1. Nunca você vai ter uma máquina que vai render mais do que 1, porque 1, gente, não é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que a gente escreve como sendo 100%. Então, a máquina nunca vai ter um rendimento maior do que 100%. Isso daqui é fisicamente impossível. Na realidade, o limite que a gente tem aí, que a física, que a natureza dá para nós, que nos mostra, né, que nos mostra com os exemplos práticos que a gente tem, é que a gente ainda não conseguiu fazer uma máquina com rendimento de 100%, tá?
Não tem como, fisicamente, você produzir, você pegar a sua potência, a sua energia, e 100% dela, sem perdas, você conseguir utilizar. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda. Tá? O mais próximo que a gente tem aí, eu acredito que seja na casa dos 90% mesmo. Tá? Não passa muito disso não, de rendimento.